Isso esse é Cristóbal desde Guayaquil. Um aplauso para Cristóbal lá em Chiapas, México. Receba sem limites por essa canção, A Destruição da Rameira. Olha, nos deleitou lá, começou a cantar e a dançar. Até dançaram lá, não, Bigman? Dançaram lá esse texano, Tex-Man. E desfrutaram lá dos deuses com esse dom tão precioso. Receba sem limites, Cristóbal. Bom, Frederic, receba sem limites. Olha que testemunho tão tremendo. 15 aninhos, canal 1, olha. Quantos semearam para isso, certo? Veja, ação de graças por isso. Muitas ações de graças. Deuses preciosos que chegaram e orgulhosos de ti, papai te manteve firme nesse tempo. Damos graças a papai pela vida de Frederic, certo? Receba sem limites. Isso é, por essa ministração. Papai. Boa amada, hoje é um banquete tremendo. Hoje é uma comida, olha. Vamos sair em outra glória. Isso dizemos, vocês falaram a mesma coisa na quarta-feira, bom. Mas é assim. É assim, porque vamos de glória em glória. E este tema, papai, nos vem falando da falsidade do livre-arbítrio. E nos deu consolação, nos deu firmeza. Como nos tem ministrado tão lindo esses recentes 3 temas. Mas este tem que ver com a soberania e o decreto de Deus. Digo, o decreto de Deus. Assim que declara os olhos do entendimento de muitos que nos veem hoje pela primeira vez iluminados. E a amada nós que sua palavra atua, nos consola, nos afirma cada dia mais. Vamos ver um momentinho, primeira carta aos Coríntios 3, 10 e 11. Diga, o decreto de Deus. O decreto de Deus. Hoje vamos com a primeira parte do tema. E no próximo Calqueu vamos com a segunda. Foi um tema de mais de 1 hora. O dividimos em 2 bloquinhos e hoje vamos com a primeira parte. É como um exame que papai nos vai fazer hoje. Hoje a primeira parte são como 8 pontos do exame e hoje vão 3. Mas próximos 5, declaro que passamos todos no exame muito bem. Primeira carta aos Coríntios 3,10 diz, conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, quem estava falando aí? Digo, o apóstolo Paulo. Disse, eu, como perito arquiteto. Por que não diz nós? Só foi dado a ele, certo? Eu, como perito arquiteto, pus o fundamento. Pus o quê? Quantos fundamentos? Um arquiteto e um fundamento. Diga, um arquiteto e um fundamento. E outros, um grupo de edificam em cima. Outro. Papai trabalha com um. Outro edifica onde? Ao lado, no lote do lado. Em cima, mas cada um veja como sobre-edifica. Olha, hoje estamos nessa etapa. Porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja, papai Deus manifestou a graça e foi dada antes dos tempos dos séculos. A graça não é algo acrescentado como a lei. A graça, segundo o Evangelho, nos foi dada desde lá, umas classes, aulas. Quantos estavam nessas aulas de classe lá? Diz que fomos ensinados por Deus, diz a palavra, certo? Diga, eu fui ensinado por Deus. E o que nos foi dado lá antes de tomar esse corpo colombiano, mexicano, hondurenho, guatemalteco? A graça. Diga, me foi dada a graça. E essa graça é revelada logo ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, eu, como perito arquiteto, pus o quê? O fundamento. O decreto de Deus não é algo como que um vento. Aqui está o decreto de Deus. Não. O decreto de Deus, Deus revela. E Paulo o que faz? Escreve. Diz, dando-nos a conhecer o mistério de quê? De sua vontade. A quem foi dado a conhecer? A Paulo. Se essa viagem ao paraíso. Se fosse o corpo, não sei, ouviu palavras inefáveis e escreveu aí. Quando vem o edificador, porque diz, quando vem outro que edifica o quê? Em cima. Quando vem papai e se põe esse véuzinho de novo, chamado José Luiz de Jesus Miranda, vem edificar aonde? Em cima. Violou o papai esse fundamento? Edificou ao lado? Diz, não, elegante, vou gostar do de Paulo, mas olha, eu tenho outro aqui boníssimo. Esse está melhor. Não. Não, ele disse, não, eu não venho trazer nada novo. Está escrito em 14 epístolas, edificou em cima, e o que sobreedifica, e o tempo da sobreedificação onde é?
No lote do lado? Aí mesmo. Esse é o decreto de Deus. E esse decreto de Deus, Deus está submetido a seu decreto, à sua palavra. Diga a sua palavra. Aqui, nesta Bíblia, há 14 epístolas que se revelaram ao grande apóstolo Paulo. Papai veio e respeitou isso. E aí está a garantia na revelação que ele nos deu, nos edificou para a nossa prosperidade, para a nossa saúde, para viver com limpa consciência, para viver os melhores dias de nossa vida e para receber muito em breve a grande transformação. Recebamos-lo então com um lindo aplauso a nosso Pai, uma vez mais, com essas palavras inefáveis. O edificador, hello! Dê-lhe um aplauso a Jesus Cristo com gozo. Diga-lhe, graças, papai. Graças, papito. A seu nome, glória. Isso é. Desfrutemos de suas palavras. Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba, Padre. Bem, Isaías 46, verso 9 e 10. O tema de hoje, a soberania, o decreto de Deus. Diz o verso 9: Lembrai-vos das coisas passadas desde os tempos antigos, porque eu sou Deus, e não há outro Deus, e nada há semelhante a mim, que anuncio o porvir desde o princípio, e desde a antiguidade o que ainda não era feito, que digo, meu conselho permanecerá, e farei o quê? Tudo o que eu quero. Diga, Deus faz o que Ele quer. Você sabe que daqui é de onde se toma o termo a soberania de Deus? Que Deus sempre fez o que Ele quis. Deus não tem junta de diretores. Deus não tem conselheiros. O apóstolo Paulo disse, quem foi seu conselheiro para que se aconselhe? Deus dá um decreto e esse decreto não contém erros. O que Deus diz é o perfeito. Para que pedir opinião, se outra opinião pode danificar a opinião de Deus? Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Eu me lembro que quando eu estava no sistema, eu cantava um hino que dizia, Jesus é meu Rei soberano, meu gozo é cantar sua honra, é meu alento, meu irmão. Mas o hino dizia que é meu Rei soberano, mas eu não entendia nada do que era isso. Eu não sabia o que significava a soberania de Deus. Neste dia eu quero chamar-te a atenção a que Deus é um Deus soberano. Ouça isso. É um Deus soberano que tem um decreto. Alô? Tem um decreto. Deus falou. Esse é seu decreto. O que Deus... Veja, Deus disse, eu pensei e o farei. O passado anuncio, o futuro eu anuncio desde o passado e sai assim. Não falha nada. Deus tem um decreto sobre este mundo. Agora, tente bem, dentro do decreto de Deus há anjos, está Deus, estão os anjos, e depois estamos nós. Deus está em seu trono. Agora, o que Deus diz por sua boca, os anjos dizem, isso é assim. Porque os anjos do Senhor, os servidores nossos, e os que rodeiam toda a terra para que o mundo se sustente, diz que este mundo é sustentado por sua palavra. Senão isso teria acabado, teria explodido em guerras, em germes, em enfermidades. Mas os anjos governam tudo até o cumprimento dos tempos. Deus põe regras, presidentes, tira, põe, conforme como convém a Deus. No plano de Deus, Ele é um Deus soberano e que deu um decreto. Deus falou, os anjos executam e depois estamos nós. O problema somos nós. Porque veja, está a avenida lógica, minha lógica. Está a avenida o que eu sinto. Está a avenida o que aquele disse. Há milhares de opiniões dentro do decreto de Deus.
E os seres humanos são vítimas de não estar atentos ao que Deus disse. Há muitas coisas em ti, por isso Salomão disse: muitos são os pensamentos que chegam ao coração do homem, muitos, mas sobre todos eles se fará a vontade do Senhor. Então, quanto há que esperar por ti e que tu entendas que todos esses pensamentos ilógicos? Quanto há que esperar por ti quando tu dizes: estou cansado de meus caminhos, de minhas opiniões, de eu sinto, de eu penso, eu creio, de minha maneira, enquanto eu me ponho em linha com o decreto de Deus. Agora, quando Deus encontra um homem, uma mulher, que aprende isto e se põe em linha com o decreto de Deus, aí os anjos não podem negar o seu serviço a ti, porque Deus disse, os anjos estão atentos, e eles dizem: encontrei um ser humano que está em linha com o decreto. E a esse homem e a essa mulher, os anjos não se podem negar a si mesmos. Há que ajudar, há que curar, há que proteger, há que estar atento dele. Que ele está por cabeça e não por cauda. Ele é mais que vencedor. Mas você sabe o trabalho que tem que fazer com tua cabecinha, com tua mentezinha, enquanto você se despoja tua cultura, política, experiências pessoais, sobrenomes. Sabe o que tem que limpar? Sabe o trabalho que eu tenho que fazer desde esse púlpito para encontrar um homem e uma mulher que se una a mim dizendo: o pastor respeita o decreto, eu respeito o decreto. E enquanto buscamos mais mortos, eu busco muitos cadáveres que morram para a sua lógica, que morram para o que eu sinto, pelo que eu vejo, tato, sentido. Porque enquanto tivermos 3 ou 2 cadáveres, montamos um cemitério. Você sabe o que o Senhor sofre no que ele se põe em linha com tua cabecinha, com tua mente? Por isso é que esse verso que eu li, que Deus disse: veja, se estiver com a Bíblia aberta, se a Bíblia fechou, não tem problema, eu tenho aqui. Diz, verso 8: lembrai-vos disto e tende vergonha. Voltai para vós, prevaricadores. Lembrai-vos que eu sou Deus, que o que eu digo eu não minto. Amém. O problema são as opiniões. Todo mundo tem opinião. Um mundo cheio de opiniões. Deus está buscando gente que saia dessa roda e assuma o decreto de Deus. E te vai bem. Te vai bem. Isso eu te asseguro que te vai bem. Te vai bem. Mas encontrar essa mulher, encontrar esse homem que ao conquiste morrer a sua opinião, diga: vou fazer desse livro, especialmente das 14 epístolas de Paulo, vou fazer disto minha regra e minha conduta. Vou me dirigir por ele. E se isto me falha, depois de tudo que já falhou, todos falham. Se isto me falha, pois, e bom que me aconteceu, José Luiz, foi por uma boa causa. Se você morrer, crendo assim que Deus seja responsável por isso. Eu morro por essa interpretação do Evangelho. Vale a pena dar a vida por uma causa, como um homem que foi até o terceiro céu. Tem muita gente que dá a vida por causa política. O que é melhor que dar pelas instruções bíblicas? Tem gente que se mata por um líder, se mata por uma ideologia. Naturalmente, tu aqui vão tirar a tua lógica. Você vai estar vivo, vai estar em saúde, vai estar em autoridade, vai fazer diferença para os teus caminhos, vai te respeitar. Deus vai cuidar de teus passos. Vão ter anjos aí que não vão permitir que te toquem. Vamos colocar a primeira prova para ver se você respeita o decreto de Deus. Eu vou te dar como 5 provinhas que vou te, como um exame. Se você passar, vou te felicitar. O primeiro está em Romanos 9:11. Esse é violento. Esse é morte na panela para os pregadores de hoje. Romanos 9:11 diz: pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito,
bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme ao livre-arbítrio do homem, olha, para que o propósito, conforme à eleição de Deus, permanecesse não pelas obras, senão pelo que chama. Olhe, o bebê está em tua barriga. Alô, atente bem, o bebê está em tua barriga. Tu não sabes se ele vai ser um Fidel Castro. Tu não sabes se essa mulher vai se portar bem ou mal. Isso não é por obras, é por aquele que elege. Tu sabes que em uma casa grande há utensílios de honra e utensílios de desonra, e todos são salvos. Em uma casa grande, casa de Deus, no plano de Deus, há instrumentos vis e instrumentos de honra. E às vezes tem gente que se porta mal, mas são salvos, como Paulo. Paulo perseguia os crentes e os obrigava a blasfemar. E matou Estevão, matou lá e disse, foi o perito arquiteto de nossa fé. Veja, em uma casa bem bonita, há móveis maravilhosos. Verdade que sim? Em uma casa bonita, há utensílios preciosos, e tu tens facas de ouro, de prata, você serve café numa vasilha preciosa, e você tem tapetes maravilhosos, mas também há latrinas, e as privadas são tão importantes quanto os móveis novos que você tem. O que você faz sem um banheiro em tua casa? Você tem que ir ao pátio lá se esconder. Não gostou do exemplo? Na igreja, às vezes, se aborrecem, senta do teu lado e pessoas te dizem, olha, não crê nisso. Aí do lado tem vasos bem vis aí para te chacoalhar para ver se você está firme ou não. E não se pode sacar da igreja e... Olha, pastor, olha, tem um rapaz aí que fica passando notinha. Isso não é assim, isso é uma mentira, ele está mentindo. Olha, isso, dízimos, isso e daquilo. E é um vaso vil. Então você fica aí e de momento ele veio, te enganou e te tirou da igreja. Agora vem outro e diz, pera. Porque ele não te enganou por um tempinho, depois ele se dá conta e volta. Abençoado, como é que você está? Reinando em vida. É que eu tive umas coisas aí, tive uns problemas. Não, veja, põe-te no decreto. Volta para o decreto. Veja, Pedro estava com o Senhor ali e disse, Pedro deu tanta, mas ele, um vaso útil para umas coisas. Judas estava ali, você crê que... Rapaz, Judas era um banheiro de alta qualidade. Porque Jesus necessitava de alguém que o entregasse, que é melhor que Judas. De certo, Judas era escolhido para esse propósito. Jesus sabia quem ele era, mas não, vamos trazer, ele é muito útil. Olha, você tem gente que te maltrata, que te chama de hipócrita. Você necessita do teu lado, você sai daí, como é que você vai se aperfeiçoar? Como é que você vai exercitar os sentidos, o discernimento que do bem e do mal, se Deus não te envia alguém que te engane às vezes? Às vezes você não pode aprender pelo que outros te dizem, você vai ter que aprender por tua própria experiência, a menos que você seja dessas pessoas inteligentes que aprendem pelo conselho de outros. Tem gente que diz, diga-me, conta-me o que aconteceu, isso. Ok, obrigado. E não aconteceu nada com ele. Mas a mim me deram, na Bolívia me disseram que a altura era tremenda. Pastor, tenha cuidado que a altura e você está com sobrepeso aí, cuidado. Que nada. Eu sou uma pessoa muito saudável. E quando eu cheguei ali, rapaz, o primeiro dia eu queria ir embora dali. Quando da última vez eu fui para a Bolívia, alguém me disseram, não coma no primeiro dia, uma sopinha bem cedinho, vai dormir cedo,
tranquilo, vai aí. Já na segunda vez que eu fui, eu passei melhor. É verdade que eu fiquei 3, 5 dias sem comer, mas passei melhor. Um jejum forçado. Tem gente que aprende pelo exemplo a outros que não têm ouvidos, nem tomam conselho. Mas, voltando ao tema, aqui diz que Deus elege desde o ventre, desde lá. Deus não espera se você se porta bem ou mal. Deus diz, esse é meu. Ele é escolhido. Naturalmente, você contribui na tua vida desse rapaz para que se porte bem. Mas, o importante aqui é, você sabe o que disse o sistema religioso? Atualmente, ouça isso, atualmente, muitos poucos crentes creem deste versículo dessa maneira. Eles dizem, não, irmão, isso não é assim, como é que Deus vai eleger? Não. Cada um tem seu próprio direito de escolher uma vida reta, uma vida boa. Cada um escolhe sua salvação, diz o homem. Mas o decreto a mim me diz outra coisa. Se dá conta a problemática? Deus tem um decreto. Então tu escolhes a avenida lógica, a avenida a mim me disseram, a avenida eu penso, ou a avenida a minha experiência. Minha experiência me diz. Então você vive pela tua experiência e acaba de manusear. Não me importa o que Deus disse. Eu tenho vivido muito nesta terra e eu vou viver conforme ao que eu tenho vivido. Mas tuas palavras eu não respeito. Eu tenho feito esse ministério. Diga, eu fiz, no aspecto de que Deus me deu, então eu me usou a este ministério, eu comecei. Mas eu não faço diferente do que Deus diz. Se me disserem, pastor, o que você pensa disso aqui? Nada, já está opinado. Pois onde a tua opinião? A minha opinião é o que diz aí. Diz, olha, não, essa é a minha experiência, mas é o decreto que vale. E se a graça não funciona em mim, não. Isso não me importa se trabalhou ou se funcionou. A mim o que importa é o decreto de Deus. Se Deus disse, não me importa a experiência, ainda que morra, ainda que exploda, eu sigo dizendo o que Deus disse. Deus é muito importante para que um miserável como tu ou como eu lhe mudemos o decreto. Daqui é onde estriba a medida espírito que tu és. Se tu és uma medida 30, 60 ou 100%, veja, Jesus Cristo disse, olha, eu sou o bom semeador, em minha semente eu a ponho num bom terreno. Minha semente, a semente de Deus cai em bom terreno. Sendo bom terreno, uma parte deu a 30, uma a 60 e outra a 100%. E você pergunta por quê? Porque tem gente que não respeita o decreto de Deus e simplesmente vivem vidas em 30%, podendo viver a 100% da semente. Eu prefiro 100%. Ainda que eu sofra, que passe vicissitudes, ainda que me entendam mal, ainda que aconteça o que aconteça, me sustento. Tu dissestes, e como tu dissestes, no novo pacto, bem corretamente dividido através de meu apóstolo que disse, eu sou o perito, eu ponho o fundamento. Tudo o que ele diz eu me meto por aí com os olhos fechados. Depois de ouvir a Paulo, se Pedro diz, se disse João, porque eles não entenderam graça, eles eram apóstolos da circuncisão, da lei, o único apóstolo, único, não haviam dois. Da incircuncisão, Paulo disse, meu evangelho, pelo qual serão julgados todos os degredos dos homens, pelo meu evangelho. E esse evangelho? Não, dei minha vida completamente. E passaremos anos, e passaremos anos, e passaremos anos, e você vai ver que eu estou reinando em vida, e você vai ver que se você meter-se de cabeça nesse livro, você vai estar bem. Em tudo vai estar bem. Agora, de fato, há uma avenida de cá. Eu sirvo a Deus da minha maneira. Entra por essa avenida. E que te vá bem. Mas não há garantia que te vá bem, porque tu estás torcendo o decreto da soberania de Deus que disse. Por isso é que ele diz aqui, tenha vergonha, pregador,
Não sabem que eu sou Deus e que tudo o que eu quero eu faço? Que anuncio o passado desde o princípio, o presente, anuncio e digo que será e se faz como eu disse? Para isso há muitas mortes. E mais, eu queria fazer um chamamento. Quantos cadáveres vão passar à frente? Segunda prova, se passasse nessa... Essa é bem difícil, porque ouça isso, olha, para a tua informação, ouça isso. Nenhum sistema protestante aceita o que eu te disse, de que Romanos 9,11 diz que o bebê é salvo por eleição. Não por seu livre-arbítrio, não porque a determinação, ele é salvo desde o ventre da mãe, Deus disse, esse é um filho meu para a salvação. Sem, veja Romanos 9,11. Porque a minha opinião não vai se manifestar. Veja a opinião de Deus. Pois não haviam ainda nascido, alô, nem haviam feito nem bem, nem mal, para que o propósito de quem, conforme a que a eleição permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. E quem é que chama? Deus. Os sistemas estão bem corruptos, irmão. O sistema está bem corrompido. Veja, esta manhã, quantas igrejas não se reuniram? Lá um pastor pregando do púlpito, escolhe por tua vida, povo. Hoje você pode tomar tua decisão, tu. Então a pessoa passa à frente, mas como é a minha decisão, não é de Deus, é a minha. Mas então começa a derrubar igrejas mais experientes que se formam e que o mundo, se eu perco, se eu não me perco, porque ele está à deriva, ele está pela opinião de um pastor que não crê na soberania. Eu não preciso te chamar à frente, eu a ti te digo que se tu estás aqui sentado, antes de você nascer, houve um que tomou uma decisão por ti, te chamou, tu és minha ovelha, eu te amo. Eu não tenho que ficar aí de saber se tu é meu irmão. Eu tenho que aqui fazer com que tu faças. E eu sei que nada do criado, nem por criar-se, nem o profundo, poderá te separar do amor do Senhor. E que eu que te posso ver fazer a ti algo mal? Não, isso pode mudar e depois fazer o que é bom. Deus não é um Deus de 24 horas. Que Tom, você não sabe o que foi que fulano está fazendo. Deixa ele fazer, deixa que ele aprenda. Por isso é que as pessoas sofrem, as pessoas estão sempre se metendo na vida dos demais. Olha, você sabe o que fulano fez? E você sabe o que ele fez? Me conta. O que ele conta-me? Olha, diga-me mais. E olha, pega todo mundo se metendo na vida privada dos demais. Deixa a gente quieta. Aprenda a viver você. Deixa os demais quietinhos. Os demais, olha, estão brincando e depois eles mesmos se acomodam e depois vai sair prejudicado é você. Deixa as pessoas quietas, deixe sua opinião. Joga no chão, como disse um pregador em Porto Rico. Deixa-me safacon. Joga-me no lixo, assim é que eles dizem, pregador. Deixe sua opinião, deixe as pessoas viverem em paz. Eu aprendi, olha, a respeitar meu povo, a amada do Senhor. E eu te amo a ti de antemão, olha. Eu te amo a ti com falta, sem falta. Faças ou desfaças, eu sigo te amando. Sabe por quê? Porque Paulo me disse que eu tenho que ser imitador de Deus. E o que eu vou imitar a Deus com esta porcaria que eu tenho posto aqui? Amando é a única maneira que você pode imitar a Deus, aceitando os demais como são. As pessoas sofrem pela língua. Los otros días me dijo, pastor, es que usted dijo esto de mí. ¿Usted lo niega? No, no lo digo, lo dije. ¿Y usted dijo eso de mí? Lo dije, perdona, lo dije. Depois eu escutar a outro que me dissem, então escutei a outro, e o outro me fez dizer, olha, eu vou jogar a culpa no outro. Somos malos.
Aqui todos falhamos, aqui, olha, aqui todos somos uns sem vergonhas. Por isso é que ele diz, tenha vergonha, sem vergonhas. Segunda prova, se tu estás na soberania de Deus. Efésios 1:11. Efésios capítulo 1, verso 11. Se tu passares nesta prova, eu vou te dar um adianto tremendo em tua vida. Os anjos, olha, os anjos que estavam aborrecidos contigo, anjos que saíram de teu caminho, para dizer, olha, se me acontecer isso, eu volto a servi-lo. Olha, há anjos de prosperidade, há anjos de prodígios, há anjos de milagres, há anjos de destruição, há anjos de... Cada anjo tem designado diferentes atributos de Deus. E quando você não respeita o decreto de Deus, os anjos por aqui a caminho, deixa ele aí. Eles somem. Olha, temos o mesmo exemplo no deserto. Uma vez se levantaram e começaram a fletar e a fornicar, e um anjo chamou outro, olha, vamos, abre a terra aí, chega de ouvir esse povo. 23 mil foram tragados, 23 mil morreram numa noite, e era o povo escolhido de Deus. Você não vê que os anjos se encarregam de que este mundo subsista pela palavra? Se você não se mete por onde tem que se meter, os anjos permitem até a tua morte. Você não vê que eles não perdem nada com que você morra? O espírito chega mais rápido na presença de Deus. Assim que se você quiser viver longa vida e bons dias, submeta-te a este conselho que eu estou te dando. Estes são 32 anos de experiência minha vivendo com o Senhor. Isso não é um sermão que eu copiei de um livro que eu comprei, não. Esta é a minha vida morta, o que me mantém a mim em boa saúde, que me mantém a mim em pé. Isso é o que eu tenho. Eu respeito o decreto de Deus. Mas você não tem vida? Há montões de debilidades, mas uma coisa são debilidades e outra coisa é o respeito que você tem pelo decreto de Deus. Deus não chama gente forte. Deus sempre se tratou com gente débil. Deus não se aborrece com as tuas debilidades, porque foi eles que a botou em cima de você. Por isso é que o profeta disse, eu fiz. Falando de Deus, eu fiz. Eu levarei, eu suportarei até as cães, eu suportarei, mas por favor, tenha vergonha, respeite o meu decreto. Isso está aí em Isaías 46. Diz, eu fiz, eu vesti vocês de carne, eu dei o decreto para que o diabo danificasse todo o Éden, mas eu também dei o decreto para destruí-lo na cruz, e eu também dei o decreto para que vocês fossem abençoados com toda a bênção, mas respeitem o que eu digo. Efésios 1:11. Segunda prova. Nele também tivemos herança, havendo sido, diga, predestinados, conforme ao propósito daquele que faz algumas coisas, todas as coisas, segundo o desígnio de teu livre-arbítrio. Isso é um decreto. Esse é o decreto de que Deus te predestinou. Você sabe o que faz a teologia de hoje? Bom, o que ele predestinou é que como ele sabia que você ia nascer em 1950, e ele sabia, porque ele sabe tudo, que você ia ver que sim, então ele te predestinou desde antes da fundação do mundo. Você não existia, o que existia era uma fumaça, o que existia por lá antes da fundação do mundo era o propósito de Deus, mas tu não tinhas existência. Isso é o que diz a teologia. Ou seja, a teologia não crê na predestinação. Mas veja o que diz 2 Timóteo 1:9. Assim é. Terceira prova. Se tu me sacas boa nota aí, rapaz, vai ter festa. Que nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão
segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus quando? Tu sabes que Papai Deus é o Pai de teu espírito? Sim, pastor, mas ele criou meu espírito quando minha mamãe se casou. Que se conheceram no matrimônio, tiveram uma relação sexual, mas aqui Deus, no ventre de minha mamãe, me deu o meu corpo e meu espírito. Então você está violando um princípio que Deus fez todas as coisas em 7 dias e descansou. Você está dizendo que Deus não descansou, Ele está criando outros espíritos, e outros espíritos, e outros espíritos. Deus criou tudo antes da fundação do mundo e repousou. E aos seus, aos que Ele elegeu, disse que lhes deu esta graça desde antes de nascer. O que acontece é que nós somos criaturas abusadas. A ti, abusaram muito de ti, de mim abusaram, de todos nós. Nós somos vítimas de homens corruptos. Há 2000 anos que se corrompeu tudo isso em Roma, e as religiões e o misticismo religioso fizeram de nós o que há são pedaços, migalhas, teias de aranha. Em vez de tecidos funcionando normalmente, teias de aranha em nossas cabeças com a religião. Então viemos à igreja julgar-te, portar-te bem. Então temos um supervisor com um chicote que... Então o pastor faz o papel do carrasco. Muitos de vocês vão ao inferno se morrerem nesse dia. Abusando de gente abusada, já que nós todos somos gente com necessidades de carinho, necessidades de amor, de compreensão. Nós temos sido abusados pelos povos, pela política, pelos presidentes. Deus está restituindo um irmão de autoridade. Deus está te dando tudo. Essa é a verdade do teu matrimônio. Isso é o que você vai ter que falar com os teus filhos, não a religião. Isso é o que vai levantar em ti uma boa imagem pessoal tua. Isso é o que vai te trazer tuas debilidades. Porque tu tens debilidades. Mas este conhecimento está alto que quando as estúpidas debilidades que há em tua carne somarem, não se envergonhe. Olhe para o Deus que disse que o que você é, submete-te à debilidade. Você tem que ter uma coragem santa contra as deficiências que destroem tua existência atualmente, que te fazem prosperar. Te fazem com que te respeite quando você entra num lugar. Se te respeitam. Não, pastor, é que eu me sinto muito culpado porque eu falei no ano passado nisso, no mês passado eu fiz isso. Sabe o que disse Paulo? Certamente esquecendo as coisas que estão atrás, meta-te à frente. Você nunca olhe para trás porque é algo que vai te envergonhar. Se pões a olhar de hoje para trás, aí há algo, um pensamento miserável, estúpido. O diabo existe. Uma vergonha. Isso é que você vai encontrar. Paulo, imagina, Paulo leva para trás e encontrava Estevão aí apedrejado, que mataram. Ai! Sabe que Paulo, diante disso, ele disse que Cristo Jesus morreu pelos pecadores dos quais eu sou o primeiro. E era pensando em Estevão. Ele não era o primeiro, todavia carregava essa culpa em cima. Então vamos fazer. Vai continuar sofrendo? Respeite o decreto de Deus e pare de sofrer. A Bíblia diz: fazei sendas direitas para nossos pés, que o coxo não saia do caminho. Pastor, os coxos, eu sou coxo. Pois diz que, já que estás coxo, que não saia do caminho para que não vá de cabeça aí. Eu não, eu tenho como 20 muletas postas aqui até com a tornozeleira, estou no caminho. Estou no caminho. E tu quantas muletas tens?
Até... Mas para que falar disso? Com Deus que está te buscando aí, restitui. Deus não está buscando que você fale, olha, porque José Luiz... Deixa disso. Deus diz, não fale mais dessas tonterias. Eu sou maior que tu. Estou te buscando. Meu decreto para meter-te os anjos aí, que te consertem tua vida. Para que o restante que ficar aqui na terra, você viva aí em vitória. Viva com boa consciência. Imagine que a mulher samaritana fosse o Senhor, é que o primeiro... Eu tive 5 maridos, o primeiro me fez isso. Olha, mulher, a mim não interessa o que você vai fazer. Eu quero que você esteja bem. Dá-me de beber, que eu vou te dar uma água que vai te tirar a sede para sempre. As pessoas sofrem, irmão. O mundo, não nós, o mundo está em sofrimento. As religiões não têm as necessidades. Você não vê que a religião está para botar o dedo? A religião está para castigar, para insultar, para, olha, caminha bem, olha que o diabo, olha que isso. Deus diz, com amor eterno eu te amei. Respeita meu decreto. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Abre tu oído, pueblo santo, abre tu oído a la verdad. Tu corazón ensancha ahora. Dios hoy ha hablado aquí. Dios hoy ha hablado aquí. Y ya el pañito tibio ya se acabó. Ahora vamos a identificar con respeto, con aplomo, pero a tiempo y fuera de tiempo. Ya le vamos a decir las cosas como son. Vamos a advertirle a la gente. Vamos a decirle lo que hay. Vamos a hablar claramente. No tenga miedo. Use esa autoridad que Dios le ha dado. Que eso es suyo. Eso se le dio a usted. Se le delegó para que predique a tiempo y fuera de tiempo, para que hable bien claro con sus familiares, con decencia, con respeto, pero mire, les advierto que ya estamos en los últimos días, estamos en tiempos postreros, pronto se acerca el fin de este sistema corrupto y comienza un nuevo evento sobre la faz de la tierra, un nuevo gobierno, nuevos conceptos, un nuevo poder que tendrá este gobierno, que vamos a gobernar con barra de hierro a las naciones. Pronto se acercan esos cambios. Ya mi espíritu los está palpando, los está respirando. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Abre tu oído, pueblo santo.